Que tal florescer no agora? Que tal florescer no presente? Olá, vamos florescer a qualquer tempo e principalmente florescer agora. Olha, isso depende muito de como a gente encara a vida, né? Porque realmente os aspectos, né, da nossa vida, aqui dessa nossa experiência terrena, eles são assim, né? Eles são fugazes, né? Se a gente olha para a vida do ponto de vista cronológico, a gente vai percebendo mesmo o declínio, vai perdendo muitas habilidades, né? E vai precisando realmente se adaptar e até mesmo aceitar, né, de uma forma harmônica, toda essa efemeridade da vida, né, da nossa experiência. Mas podemos sim pensar na possibilidade de florescer no agora. Então, se você está nessa experiência dos 50 a mais, 60 a mais, muito mais, é um convite, né, que a gente faz, Ieda e eu fazemos, né, aqui nesse projeto Florescer na Maturidade, esse convite para a gente florescer nesse momento, nessa fase, nessa oportunidade que a vida nos traz. Estou aqui com esse reloginho, olha, e aqui fala 5 minutos, né? Então, se eu viro aqui, ele está cronometrando, né? E essa areia, em 5 minutinhos, ela vai passar para cá. Esses dias, minha netinha encontrou esse reloginho, né? Julinha encontrou em casa e me mostrou: olha, vovô, o que eu achei. E a gente ficou conversando sobre isso. Olha, isso aqui, ele está marcando o tempo. E a nossa vida, né? Parece que ela também vai fluindo dessa forma, não é assim? Como esse relógio. Quantos minutos sua vida oferece para você? Quantos 5 minutos a vida está oferecendo para você? E dentro desse contexto, né, da efemeridade da vida, ou seja, o fato de a vida ser efêmera, a gente pode ter mil é uma forma de dizer, né, infinitas experiências, né? Infinitas experiências. A gente pode ter experiências de florescimento e também a gente pode ter experiências de declínio, de situações que fazem a gente sentir que está murchando. E tudo isso, tudo bem, né? Tudo isso faz parte do processo, né, da vida. Daí, só que a gente pode realmente, como o convite de hoje, pode fazer algumas escolhas e escolher florescer no agora. Florescer não significa que você vai fazer de conta que os problemas não existem ou que não existiram. Florescer não significa que você vai viver uma positividade que muitas vezes chega a ser tóxica, né? Vamos fazer de conta que os problemas não existem e vamos ter a obrigação de pensar positivo o tempo todo. Isso às vezes se torna uma positividade tóxica, né? Mas florescer é possível sim, diante dos sofrimentos, diante das perdas, do luto, diante de tantas adversidades. Você pode, e até justamente por isso, pelo fato de você estar enfrentando muitas perdas, muitos lutos, muitas adversidades, você pode e
maravilhoso que você possa florescer, buscar recursos dentro de você, buscar experiências, memórias enriquecedoras que fazem você compreender que sim, você teve muita dúvida, você teve muita tristeza, muita desesperança, mas sim, apesar de tudo isso, de todas essas desventuras, desesperanças que ficam pairando, né, na sua mente, no seu coração, é possível sim você lembrar, por outro lado, que também você teve muita coragem, enfrentou muitas adversidades com bravura, com tenacidade, com resiliência, de cabeça erguida. Então, são forças interiores que você pode buscar e você pode sim florescer no presente. Eu estava caminhando aqui, né? Aqui no Parque da Jaqueira, aqui em Recife, e vi vários exemplos na natureza mesmo, né? Eu vi num tronco que já está ali bem desgastado e até muito sacrificado pelos parasitas, né? Pelos cupins, mas eu vi o florescimento de folhas verdes, muitas folhas, a vida fluindo viçosamente. Então sim, é possível florescer. Olha aqui, 5 minutos, posso novamente iniciar um novo processo, né? Então sim, é possível florescer, como nessa planta que mesmo desgastada pelas adversidades, a vida, sabe? A vida, ela encontra no seu interior, em suas forças interiores, competências, habilidades, atitudes para florescer. Por isso, o nosso convite aqui, né? Que tal florescer no presente, florescer no agora, florescer apesar de todas as adversidades, de todas as dificuldades, de toda a desesperança, semear, cultivar e fazer florescer na sua vida a esperança, a alegria, a serenidade, a autoconfiança. Mesmo que você hoje esteja com dificuldade até de dar poucos passos, caminhar, né? Precisando de fisioterapeuta, precisando de um auxiliar, um acompanhante, um cuidador, né? Uma cuidadora para poder se levantar, para poder dar alguns passos. Mas cada passo é uma vitória. Cada passo que você dá é uma prova de que aí dentro de você habita, sabe, uma força interior. Essa força é que é a fonte do florescimento. Então veja, a partir das experiências de vários estudiosos que estudam o nosso cérebro, né? A neuroplasticidade, a plasticidade do nosso cérebro. Olha, é muito importante você, é muito importante a gente cuidar, sabe o que? Do jardim das nossas emoções, do jardim da nossa mente e fazer escolhas, escolher diante de todas as adversidades, escolher cultivar, né? Escolher trazer nutrientes que contribuem, né, para o florescer. Tá aqui, olha, eu gosto muito de ficar aqui apreciando, respirando no verde, né?
E esse verde, ele precisa de quê? De sol, precisa de água, da chuva. Ultimamente tem chovido bastante, né? Volta e meia tô gravando no meio da chuva. Precisa de solo nutrido, né? Assim também é o solo da nossa vida. O que é que você faz para florescer no presente? Quais escolhas você faz? Que memórias você escolhe trazer à sua mente? De hoje de manhã, de ontem à noite, da semana passada, do ano passado, de 10 anos atrás, de 30 anos atrás, de 50, de 60 anos. Que memórias você costuma trazer? E isso acaba se tornando um hábito. Então, o psicólogo Rick Hanson, autor dos livros O Cérebro de Buda e O Cérebro e a Felicidade, ele diz que as experiência é como você experimenta, entenda dessa forma. Então, as experiências, elas são muito valiosas. As experiências, elas chegam a ser mais valiosas do que o acontecimento em si. Porque, veja se não é verdade, veja se você não concorda comigo. O mesmo acontecimento, cada um experiencia de uma forma diferente, não é assim? E se eu pergunto para você agora, a lembrança, a memória de uma experiência, de um acontecimento que foi uma experiência rica, agradável para você, que tipo de memória essa experiência traz? Então, quando você, mesmo voltando no tempo, você rememoriza boas experiências, experiências de conquista, de coragem, das suas forças interiores, sabe? Naquele momento em que você, sabe? Eu lembro, teve uma certa ocasião que eu tive coragem e eu agi, mesmo contrariando as expectativas, mesmo contrariando as opiniões de muitas pessoas. Eu lembro, teve uma oportunidade que eu tive coragem e até hoje eu me parabenizo dessa minha coragem, dessa minha atitude, da qual eu não me envergonho. Então veja, quando você rememoriza, mesmo voltando no tempo, você vai lá nas suas memórias e traz uma experiência, uma sensação de plenitude, de alegria, de autoconfiança, de coragem. O que é que você está fazendo com o seu cérebro? Olha que interessante, você está fazendo novos registros neurais, assim diz o psicólogo, neurocientista Rick Hanson. Você está produzindo novas gravuras no seu cérebro, né? Novas gravações no seu cérebro que vão te inspirar a ser novamente corajoso, corajosa, a ser grato, a ser sereno, né? Então veja como faz sentido o que esse cientista fala. A experiência do fato é até mais valiosa do que o próprio fato. Então, um fato para alguma pessoa pode ter sido um fato banal, mas para outra pode ter sido um fato altamente significativo, não é assim? Então, se a gente trouxer agora para o convite que eu estou te fazendo, de florescer no presente, florescer no agora, você pode fazer de cada experiência, cada fato aparentemente banal, uma experiência que pode ser rica, enriquecedora, uma experiência
mágica, uma experiência valiosa. Por isso o convite. Que tal florescer? Florescer no presente, florescer no agora. Sabe, a gente muitas vezes desperdiça momentos ricos, momentos valiosos. Sabe quando é que a gente vem dar valor? Depois que passa, depois que perde. Você concorda comigo? Quantas vezes, né, você já teve essa percepção? Puxa, eu devia ter, né? Até como diz a canção, né? Devia ter amado mais, ter chorado mais, né? Então eu devia ter apreciado com mais profundidade aquele momento que naquela situação eu não achava que era tão valioso, né? Mas hoje eu sei que é valioso. Então quando você põe um filho no colo, hoje talvez um neto, um bisneto, né? Daqui a algum tempo ele não quer mais colo, né? Daqui a um tempo ele tem autonomia. E aí você já sente aquela saudade. E você pensa que poderia ter aprofundado aquela experiência. Então veja que tudo depende de como nós escolhemos viver a experiência do momento. E é uma pergunta que eu te faço. Como você escolhe viver as experiências deste momento? Sobretudo, aquelas experiências que são dignas de registro. Ah, essa aqui é uma experiência digna de registro. Vou fazer uma foto para guardar para a posteridade, né? Como a gente diz. Ah, esse momento é um momento valioso. É um momento inesquecível. Eu gosto de citar um ditado japonês, né? Um provérbio japonês que fala sobre isso, que é o Ichigo Ichie. Ichigo Ichie é um provérbio japonês que significa tudo isso que a gente está falando. Sabe o que é? Que os encontros, eles são únicos, que eles não se repetem. As oportunidades são únicas. O momento presente, o momento que você está tomando um chá, o momento que você está respirando na natureza, esse momento é único e ele não volta. Então, Ichigo Ichie. Ichigo, um momento. Ichie, uma oportunidade. Podemos dizer como um presente, né? Então, um momento presente, um momento para florescer. Eu reflito muito sobre isso, né? Aqui, olha, a natureza, os grilos, os pássaros, o pessoal caminhando. E veja que tem um detalhe, né? Essa riqueza do Ichigo Ichie, de que os encontros são únicos e que não se repetem, de que o momento presente é único e não se repete. Veja que interessante. Ela se torna uma experiência rica quando eu me permito. E como é esse processo de eu me permitir? Em geral é o processo de eu silenciar um pouco, né? Silenciar o diálogo interno. Silenciar esse burburinho, essa agonia, né? Essa velocidade da vida. Silenciar um pouquinho o ritmo, né? Então, desacelerar e saborear. Largar 5 minutinhos que seja, né? Mesmo contando no reloginho. Largar o celular
largar as mídias sociais, caminhar, respirar um ar puro. Olha, isso é inspirador. E você vai perceber quanta riqueza começa a inundar, começa a brotar de dentro de você mesmo, sabe? Olha, então, é como o exemplo da árvore seca que eu falei, né? A árvore pode parecer seca, mas tem vida ali. E é possível um novo florescer, né? É possível, mas é preciso, sabe, buscar essa experiência no silêncio, na respiração, no aqui e no agora. Esses dias a gente estava lembrando, a gente que eu digo, nossa família, meus irmãos, mamãe, papai de lá de outro plano, né? A gente estava lembrando, estou gravando aqui em setembro de 2023, então a gente estava lembrando que no dia 7 de setembro de 2023, está completando 60 anos do dia que mamãe Yu, oi, dona Yu, mamãe Yu Hiramine e minha avó, a mãe do meu pai, dona Kiri Bachan, Bachan que a gente chama, né, vovó em japonês, vovó Bachan, chegaram no navio Santos Maru, vieram do Japão, passaram mais de 40 dias do Japão até o Brasil. Então, 7 de setembro de 1963, 8 de setembro de 1963, Dona Yu tinha 20 anos de idade. Hoje tem 80 anos. Então é uma história de 60 anos atrás. E a gente fica relembrando essa viagem, essa trajetória, essa jornada, um sonho. Papai já tinha chegado no Brasil. Papai veio sozinho, seu Moritoshi, veio um ano atrás, um ano antes, né? Com 19 anos de idade. Já tudo combinado com mamãe querida. Então, foi o início de uma vida, de um casamento. Ele veio, passou um ano e meio preparando o terreno, né? Literalmente, né? Lá na batalha, no interior de São Paulo, para começar uma vida de agricultores. E depois mandou uma carta, provavelmente, né? Dizendo para a mãe dele, Dona Kiri, e a esposa dele, Dona Yu, virem para o Brasil. E eis que 60 anos atrás, mamãe Yu e vovó Bachan Kiri desembarcaram para uma nova vida, trazendo na bagagem o quê? Pouca bagagem, né? Mas muito sonho, muita coragem. Fico imaginando aqui, sabe? A coragem dessa gente que vai desbravar uma nova vida, um novo terreno, com 19 anos, 20 anos de idade. Minha avó com um pouquinho mais, né? 40 e pouco, 50, para trabalhar na lavoura, interior de São Paulo, depois interior do Paraná, depois começaram com quitanda, né? Mercearia, né? De frutas, verduras, em Curitiba. E logo depois, nós, os 7 filhos, nascemos, né? Então eu sou de 67.
né? Todos os nossos irmãos, né? Fomos nascendo anos depois, né? Como nas histórias, nos filmes, nas novelas, né? A novela da vida real, anos depois, então nascemos todos nós. E hoje a gente celebra com mamãe, né? Essa memória, a memória dela e de nós filhos, né? Nós filhos é uma memória imaginária e ao mesmo tempo real, porque se eles não tivessem vindo do Japão para cá, nós teríamos nascido no Japão, eu teria nascido no Japão, não estaria falando português aqui. E depois, se não tivesse meus pais migrado aqui para Pernambuco, eu não teria conhecido minha companheira Ieda. De vez em quando eu falo isso com ela. Teria ficado em Curitiba, teria conhecido uma curitibana. Já levei beliscão só de perguntar isso. Que coisa. Né? Mas eu estou falando como das situações que vão se encontrando, né? Jung fala sobre isso, né? A sincronicidade, né? Como é que as coisas vão acontecendo de uma forma que as almas vão se encontrando e a gente não sabe porquê, né? E é sobre isso, né? A experiência de você poder florescer no presente, fazer do presente uma oportunidade para florescer. Então eu trago esta lembrança que esses dias a gente tem comemorado com mamãe. Então, 7 de setembro de 1963, 8 de setembro de 1963, quando mamãe e vovó desembarcaram do navio Santos Maro, no Porto de Santos, depois de ter passado 42 dias, passando lá pelo Havaí, pelo Canal do Panamá, para finalmente desembarcar neste solo e construir toda uma vida. Então, mamãe, quando você lembra de tudo isso e você esboça um sorriso e uma lágrima, né? Que forças interiores você semeou e você cultivou. E você faz florescer dentro do coração da gente, né? Nós, filhos. Muitas forças interiores. Coragem, bravura. Quando a gente pensa, só de pensar nisso, isso é um legado, né? De mamãe e de papai, né? Papai que já partiu para outro plano, deixando esse legado. Um pai que amava o Brasil, ama o Brasil. Até nos últimos dias ele falava, ele viu muitas cenas, memórias do Brasil, foi impressionante. Papai lembrando no leito do hospital e me dizendo, estou lembrando de muitas imagens desse Brasil grandioso, esse verde assim. Ele dizia, devo ter vindo ao Brasil em outras vidas. E eu perguntava, mas por que, papai? Do contrário, de onde eu tenho tantas memórias, muitas imagens. O que é que você está vendo, papai? E ele já naquele momento, né, de quase da partida, ele dizendo muitas plantas, muita natureza, né, como ele falava, muita natureza. E papai amou esse Brasil, né? Então, claro, com 60 anos de Brasil e 20 de Japão, você já vê, né, que a pessoa está sendo mais brasileiro do que japonês, né? Mamãe é mais brasileira do que japonês. Alma japonesa, alma brasileira, né, Danail? Solo brasileiro. Então,
Isso tudo é muito inspirador para mim. Que memórias são inspiradoras para você? Para mim, essas memórias são inspiradoras, que me fazem, sabe, respirar fundo, respirar esse ar puro e me inspirar a florescer no agora, né? Tem uma canção que mamãe gostava muito de cantar lá na juventude dela. É a canção Yashinomi. Namo Shiranu Tokishima Yori Nagare Yoru Yashinomi Hitotsu Furusato no Kishi wo Hanarete Nare wa somo nami ni ikutsuki, né? Eu quando canto com Dona Yu, né, Dona Yu, no karaokê, a gente canta essa canção, entre várias outras. E todas as canções japonesas que falam da saudade, elas falam da saudade do Furusato. Furusato é a terra natal. E essa, especialmente, ela faz uma metáfora muito bonita, sabe? Que fala que lá na praia, né? Na areia da praia, você vai avistando a chegada de um coco verde. E você vai pensando, de onde que esse coco vem? Vem de uma ilha de um nome desconhecido, de uma ilha muito distante, muito distante. E esse coco vem navegando, flutuando, e eis que ele chegou aqui depois de quantos anos de trajetória, de navegação, né? E aí a pessoa começa a se espelhar na história do coco. A metáfora, né, do poeta, a inspiração, né? É uma poesia. Será que eu também, a minha vida é como a desse coco? A efemeridade da vida, né? E como muitas canções japonesas, quem sabe um dia eu volto para minha terra natal, né? E mamãe Yu, né, já voltou algumas vezes para a terra natal, revendo seus familiares, né? Olha, e foram experiências lindas. Imagina você rever seus irmãos depois de décadas. Então, são experiências inesquecíveis. E as experiências inesquecíveis, elas criam raízes, criam também novos registros neurais. Então, toda vez que você rememoriza a força interior que você desenvolveu com aquela experiência, tenha sido ela maravilhosa ou mesmo dolorosa, doída, mas que você, acima de tudo, rememoriza a experiência da força interior, você está florescendo, né? Então, é o convite que a gente traz aqui hoje no Florescer na Maturidade. Que tal florescer hoje? Que tal florescer agora? Que tal também fazer da experiência do agora, deste nosso encontro, dessa nossa conversa, um momento inesquecível? E logo em seguida, do momento que você vai viver agora, vai preparar um café para você ou para a pessoa querida da sua família, do seu convívio, ou vai caminhar com alguém. Que tal colher dessa experiência, desse momento, um momento Ichigo Ichie, um momento, uma oportunidade, um encontro que não se repete, porque ele por si só é rico. Então vale a pena a gente
refletir e viver, né, com riqueza. E eu gosto de fazer esse convite para você viver com riqueza, não com aquela pressão, sabe por quê? Porque um dia eu posso estar morrendo, né? Porque um dia eu posso morrer, isso é uma certeza que eu tenho, não com essa pressão, mas simplesmente porque hoje eu posso viver, hoje você pode viver. Então, por esse motivo, não com aquela tensão de que está cronometrando a vida, e sim porque você está apreciando o agora. Vale a pena, não? Que tal? Vamos viver o agora, o presente, florescendo. Este é o convite. Comenta aqui com a gente o que faz você florescer no presente. Como você escolhe florescer o presente. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Namastê, tchau.